Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Vamos para a nossa 23ª Live FG. Graças a Deus por isto. Estamos avançando. Glórias a Deus. Muito bem, nós sempre repetimos que o nosso objetivo e a nossa finalidade com essas lives não é denegrir ninguém, não é falar mal de ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade. Nosso intento, propósito e finalidade é levar a verdade até você. Amém. É o nosso desejo, o que nós queremos com esta programação, com estas lives todas as quintas-feiras aqui no Facebook e aos sábados no YouTube, é poder proporcionar para você a Bíblia como ela é. Não somos os donos da verdade, mas somos filhos do dono. Então nós estamos vivendo num mundo em que o certo tem que ficar calado para que o errado não seja ofendido. Nós estamos num mundo invertido. Os valores foram invertidos. Inversão de valores está aí. E se o certo fala, o errado fica ofendido. Então eles começam a atacar as pessoas que querem realmente um compromisso com Deus e querem expor a palavra sem ter rabo preso com nada e sem estar apegado a nenhum grupo e a homem algum. Nós queremos a liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Mas os homens querem depor o Espírito Santo e colocar eles na liderança. Não, nós queremos a liderança do Espírito Santo em nossas vidas, dirigindo a nossa vida. Dirigindo a nossa boca, dirigindo o nosso falar, dirigindo tudo em nós. Queremos estar nesta liderança. Então é o seguinte, nós não combatemos pessoas, combatemos ideias e opiniões erradas. Não combatemos o fumante, combatemos o cigarro, o fumo. Como a gente já falou em várias lives aqui, não combatemos a pessoa que bebe a cachaça, mas combatemos a cachaça, que é a cachaça que vai levar a pessoa a uma condição horrível daquela. Nós combatemos ideias, doutrinas erradas, pensamentos errados. Não combatemos as pessoas. Combatemos isto e combatemos os espíritos porque são questão... A coisa é uma questão de espíritos trabalhando para levar as pessoas à perdição. Então nós queremos combater isto, que você não se ofenda quando às vezes falarmos a verdade aqui, porque ela dói, mas é na intenção sempre de te ajudar. Uma boa noite a todos e sejam todos bem-vindos. Irmão Fabrício. Nosso muito boa noite, né? Para quem está de noite agora, ao vivo, nosso bom dia, nossa boa tarde, horário que estiver assistindo, né? Que Deus possa continuar abençoando esse trabalho, esse propósito que é divino, que é necessário e que a palavra do Senhor seja propagada. Nós estamos usando um meio que é o fruto da raiz, né? Da árvore, da ciência do bem e do mal, muito mais usada pelo inimigo para levar a mentira, para levar o ensinamento errado, as doutrinas falsas, mas nós estamos usando a mesma ferramenta para levar a mensagem precursora da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um privilégio estar aqui, nessa oportunidade, pastor Gutenberg, esse que vos fala, irmão Fabrício, né? Então, que Deus possa continuar abençoando e ajudando a cada um dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, daqueles que têm acompanhado as lives. Eu sei que vocês têm constatado que o nosso objetivo é correto. Nosso objetivo é, na presença de Deus, de falar de coração para coração, de que nós aprendemos. Aquilo que aprendemos de Deus, aquilo que ouvimos de Deus, estamos compartilhando com os nossos irmãos, amigos, nossos conhecidos, que é a palavra revelada para os nossos dias. Talvez você, meu irmão, minha irmã, nunca tenha ouvido falar que Deus enviou um profeta. Talvez você não tenha lido ainda em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, onde Deus prometeu que enviaria o profeta Elias. Talvez você nunca tenha ouvido falar que o batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus não é dois, que Deus não é três, mas que Deus é único.
Talvez você tenha aprendido com a Igreja Católica uma trindade. Talvez você não tenha sido batizado corretamente ainda. Talvez você nunca tomou Santa Ceia, mesmo sendo membro de uma denominação evangélica corretamente. Você nunca tenha tomado Santa Ceia com pão asmo, vinho puro e a prática do lava-pés. Talvez você não saiba que na Bíblia não exista mulheres pregadoras. Então nós estamos aqui para te ajudar a conhecer isto e ainda muito mais daquilo que Deus tem revelado para os nossos dias. Então você está sendo convidado, meu amigo, meu irmão, a crer na Bíblia, a crer nas Escrituras, como o pastor Gutenberg bem o disse agora há pouco. E que Deus continue abençoando a nós nessa hora maravilhosa, pastor Gutenberg. Louvado seja Deus, é isso mesmo. É isso mesmo e este é o nosso objetivo mesmo, Isso. é levar você à palavra. Levar você a conhecer o que as Escrituras ensinam. Isso. Porque o mundo está repleto de religião, mas que não leva as pessoas a nada. São folhas de figueira que murcha e seca. E outra coisa, a maior tragédia que existe no mundo se chama religião. Religião lida com a alma das pessoas, leva aquilo que é mais precioso que Jesus falou, que é a alma. Louco, hoje à noite te pediram a tua alma e o que tu tens, para quem será? Jesus frisou. De que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma. Perder esse tesouro, este ouro que você tem. É o que é de mais precioso. Aí, a religião, ela faz o quê? Ela vai expor a tua nudez, porque ela é como folhas de figueira. Se você pegar umas folhas de figueira ali e tentar cobrir a sua nudez, vai murchar e depois vai secar e vai expor a tua nudez. E a Bíblia nos ensina que nudez é figura de quê? De pecado. Então a religião nada mais ela pode fazer. Sabe o que ela pode fazer por você? Expor a tua nudez. Tua nudez vai ser exposta. Teu pecado vai ser exposto. Não tem como se esconder de Deus através de uma religião. Então aqui nós pregamos o batismo correto, ceia correta. Isso. Falamos que veio um profeta que nos revelou a palavra. Né? Deus teve um vaso escolhido para revelar para cada um de nós as verdades que nós estamos propagando aqui agora. Amém. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre isso, até que ponto um homem pode ser respeitado. Porque assim, nós falamos de respeito ao ser humano, mas não às suas doutrinas e à sua opinião, às suas ideias. Eu não posso respeitar a ideia do homossexual, por exemplo. O homossexual quer colocar na cabeça das pessoas que aquilo é certo. Não. A opinião, a ideia, o conceito está errado. A pessoa do homossexual, nós queremos que ele mude de vida, seja transformado por Cristo e tenha sua alma salva, porque é um ser humano pela qual Cristo morreu também. Cristo morreu por todos, mas nem todos querem a salvação. A verdade é isto. Cristo dá o presente a todos da salvação. Mas você só tem um presente se você receber. Se eu lhe entregar um presente, você dizer, não, eu não quero esse presente, não é seu. Você rejeitou. Então nós queremos que esta pessoa se converta, entregue sua vida a Cristo. Agora, nós não podemos inserir no nosso meio a ideia errada que vai nos levar à perdição. É a mesma coisa que nós temos. Está um pastor ali. Se a ideia dele está errada, se o ensinamento dele está errado, eu não posso inserir esse ensinamento na minha vida. Por mais que a pessoa seja boa, por mais que pareça ser uma pessoa boa, mas como diz aquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio. É isso. O inferno está cheio de boas intenções, de ideias, de ensinamentos. Ixi, o inferno está cheio disto. Há quantas milhões de pessoas que já entraram no inferno por ensinamento errado, por ideias erradas e por boas intenções. Não, queremos ficar com a palavra e viver o que a palavra ensina. Isso. Simplesmente está ligado na palavra. Então, este é o nosso tema de hoje. O respeito. Até que ponto eu posso respeitar uma pessoa? Eu posso estar com ele. O pastor não está acima da palavra, mas a palavra está acima do pastor. O Espírito Santo tem que estar acima de qualquer coisa. O Espírito Santo é quem tem que dirigir, é quem tem que tomar o controle de tudo isso.
Irmão Fabrício, fala mais um pouco e eu vou passar aqui o slide pra gente. Não, perfeito, pastor. A gente sabe que essa questão de, por exemplo, o maior problema é a liderança religiosa, né? Porque está na cabeça da coisa, está na frente do povo, e diante do povo se acovarda, prefere massagear o ego, não dizer que está errado a condição que as pessoas estão vivendo. Por exemplo, você vai, né, nas igrejas evangélicas, católicas, e você vê que eles estão com a liderança, o povo ali diante deles, e as pessoas vivendo uma vida em promiscuidade, vestindo roupas sumárias, de toda sorte, as pessoas estão vivendo, sabe? E a liderança, em vez de ensinar aquilo que está na palavra, a liderança religiosa é o mal do problema, que Cristo nunca foi contra o pecador, o bêbado. Você sabe que Cristo nunca se levantou tão forte contra o pecador, o bêbado ali, a prostituta, não, mas ele usou um capítulo inteiro de São Mateus, capítulo 23, para falar da liderança, que eles estão na frente, nem entra, ficam na porta, nem entra e nem deixa que aqueles que querem entrar. E aí eles ficam na porta, e o Senhor chamou de fariseus hipócritas, escribas, fariseus hipócritas, que eles estão na condição que estão, acham que têm o conhecimento, e em vez de... Porque tem mesmo, sabe, pastor Gutenberg? Até alguns deles dizem, não, realmente é assim, pastor, irmão. O batismo é correto em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem questão de mulher pregadora, não. Mas por que você não ensina isso? Ah, mas se eu fizer isso, se eu, como padre, disser uma coisa contra o catecismo, ou contra o dogma, ou o credo da minha igreja, vou sair do púlpito, vou sair da frente e vou perder meu referencial, meu ticket de refeição, como disse o profeta irmão Brando. E disse, olha, o profeta falou, olha como a diferença de um homem de Deus é. Olha a diferença desses mercenários para um homem de Deus. É um homem de Deus que tem coragem de fazer isso. Eu prefiro ficar sozinho, tomando água do riacho, comendo bolacha, água e sal, de que comprometer a palavra de Deus. É isso que o homem de Deus faz. Ele prefere ficar como João Batista, lá no deserto, sozinho, com água, com lama até os joelhos, as pernas ali, mas falando a verdade para o povo, e dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou, né, ao arrependimento? Quem vos ensinou a conhecer as coisas de Deus? Mostrai, sabe, pela vossa maneira de viver, o arrependimento, e não venha dizer que crê em Deus, que somos filhos de Abraão. Pois tanto, pastor Gutenberg, é isso que a liderança faz. Agora, eu sei que não é generalizando. Alguns dizem, nós estamos generalizando e estamos querendo ofender as pessoas. Jamais, não é o interesse, não, meu amigo. Se você é sincero, se você é verdadeiro, dê glórias a Deus, louvado seja Deus. Se junte a nós para falar a verdade. Nos juntemos a palavra para ficar com a verdade. Seja mais um conosco para ficar com a verdade. E não se ofenda, meu amigo, irmão, irmã. Não, eu quero conhecer também isso, pastor Gutenberg, irmão Fabrício. Eu quero conhecer essa mensagem. Olha, em vez de você se levantar por algo que você não sabe, você nunca examinou. Porque alguns, nem antes de examinar, já diz é falso. Ah, é um falso profeta. Ah, é um falso, isso é falso. Examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Você examina a escritura e sabe que é a verdade. Portanto, examine-a com cuidado e creia nela e veja o que estamos pregando, se não é realmente essa velha e abençoada Bíblia Sagrada. Quando nós te chamamos para arrepender dos vossos pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo, coisa que a maioria não fez. Pastor, sabia, pastor? Que a maioria que nos assiste nunca foi sequer batizado corretamente. Por que você não olha aí, depois que terminarmos na sua palavra, na Bíblia Sagrada? Vai lá em Atos 2, 37, 38, Atos 10, 47, 48, Atos 19, de 1 ao 5. E por aí se vai. Tantas escrituras mostrando que esse batismo católico não tem nada a ver com Bíblia. Mas você está aí na sua denominação, sustentando uma liderança pagã, dizendo que está indo para o céu. Ah, eu vou para o céu. Não, meu irmão. Dentro de uma denominação, seja lá onde for, você está perdido. Porque você tem que estar concordando com eles lá, com seus ensinamentos. Mais uma vez, tenha coragem, se pôr de pé, e fique com a palavra. Eu sei que você será excomungado. Mas não tem importância, tanto que você fique com Cristo, meu irmão. É o suficiente. É o suficiente ficar com Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Salvador.
e é o nosso Redentor. Pode continuar, pastor. Verdade, verdade. Isso aí que você está falando de João Batista, você vê que naquela época Herodes estava em adultério, mas nenhum sacerdote tinha coragem de falar nada, né? Nem de chegar diante de Herodes, conhecendo a lei, sabendo que o homem estava em adultério, mas não tinha coragem de chegar para ele e dizer, Herodes, você está em adultério. Mas aí veio um que Deus colocou lá no deserto, um homem que comia gafanhotos e mel silvestre, e se vestia de peles de animais, chega e diz, ó, você está em adultério, se você morrer dessa forma, você vai parar no inferno. Pois é. Né? Então, Perdeu a cabeça, não foi? Perdeu a cabeça, mas falou a verdade. Mas falou a verdade. Isso. Aí, então nós temos hoje o quê? Esses pastores que são chamados pastores coração de galinha, ou que até aqueles pastores rabo de cabra que balança facilmente, sabe? As pessoas impõem assim, e aí eles cedem aos caprichos daquela igreja e para não perder o seu cartão de refeição, mas vai perder sua alma, de que adianta? E a pessoa que está ali, está sendo enganada por aquele pastor, também vai perder a sua alma. Vai perder a sua alma, e de que adianta isso? Então, assim, eu quero colocar aqui, falar um pouquinho sobre Adão. Adão no Éden e Adão fora do Éden. Porque Adão no Éden era uma bênção, mas Adão fora do Éden era uma maldição. Ele é uma maldição assim. A terra se tornou maldita por causa dele. Não que Deus amaldiçoou ele, porque Deus não amaldiçoa nenhum de seus filhos. Não há nenhuma parte da Bíblia dizendo que Deus amaldiçoa os seus filhos. Jamais. Mas mas a Bíblia diz que maldita é a terra por tua causa. Então, por causa do que ele fez, a terra se tornou maldita. Então, por causa de muitos pastores fora da palavra, as pessoas vão se tornar malditas. Porque estão ouvindo um homem que está fora da palavra, um homem caído. Mas deixa eu colocar aqui na tela aqui, só o que eu quero apresentar aqui, alguma coisa pra gente. Adão no Éden e Adão fora do Éden. Então a gente tem o seguinte. Bom, Adão no Éden é o quê? Era um homem que assim, quando Deus formou esse homem, a sua imagem e semelhança, a primeira coisa que Deus fez foi, diz assim, e Deus os abençoou, porque Deus criou o homem com dupla natureza, né? A mulher estava dentro dele, com a dupla, ou melhor, com a dupla, com a natureza masculina e a natureza feminina. Muito bem, com a dupla natureza. Natureza masculina e natureza feminina. Estava dentro dele. O que é que Deus fez? Isto. O que é que Deus fez? A primeira coisa. E Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Primeira coisa, abençoou. Depois Deus deu a ordem a ele para frutificar, ou seja, para procriar. Ele tinha no Éden este poder de procriação. Como? Pela palavra. Pela palavra, ele ia trazer os filhos de Deus à existência. Pela palavra. Assim como ele veio pela palavra, através do Logos, Deus deu este poder para ele de procriar, de trazer os filhos de Deus à existência. Agora, tudo, Fabrício, no tempo certo, na hora certa. Porque Jesus também só veio a seu tempo. A própria Bíblia diz, o Filho de Deus veio a seu tempo para redimir os pecados da humanidade. A Bíblia diz, no seu tempo, ele ia trazer cada um de nós à existência pela palavra. E ele também, no Éden, cuidava da criação de Deus e ele tinha domínio. Ele tinha 5 domínios, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Mais à frente vai dizer que em outro versículo diz que ele tinha poder sobre os répteis e sobre toda a terra. Eram 5 domínios que englobava e ele dominava. Ele tinha o poder da palavra, ele ia trazer os filhos de Deus à existência se não tivesse caído em pecado. Ele acaba caindo em pecado, Deus vai providenciar, através de uma profecia, já vai anunciar o último Adão, que é Cristo, que vai esmagar a cabeça da serpente, e este último Adão, que não comete nenhum pecado, Cristo,
vai trazer à existência os filhos de Deus pela palavra, pelo novo nascimento. O apóstolo Pedro diz assim: nós fomos gerados pela incorruptível palavra de Deus. Não de semente corruptível, mas pela incorruptível palavra de Deus. Então, toda semelhança que você vê de Adão, você vai ver em Cristo na figura. Quando você vê Adão suando para conseguir o seu alimento, você vai ver Cristo suando sangue para conquistar a nossa salvação lá no Calvário. Ele sua sangue. Então o que ocorre? Ele estava no Éden. Enquanto a pessoa estiver na palavra, na ordem direta de Deus, seguindo aquilo que Deus disse, este homem é uma bênção, tem poder para procriar. Tem poder para procriar como? Através da palavra. O Logos Cristo vem até ele, ele solta aquela palavra verdadeira e aquela palavra vai gerar outros filhos de Deus. É a palavra que vai gerar. Um homem na vontade de Deus, ele tem o poder para procriar, porque a palavra está nele para poder gerar. E este homem tem domínio sobre o pecado. Tem domínio sobre a carne, sobre o pecado, sobre o diabo e sobre o mundo. Ele domina porque a palavra está nele. E é capaz de fazer ele dominar estas coisas. No Éden. Agora, do contrário, se peca, se está fora da palavra, aí o que resta é o seguinte: aqueles que o ouvem se tornarão malditos, porque maldita é a terra por tua causa. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, o que ocorre? Agora, o homem que cuidava de toda a criação de Deus, cai em pecado, é expulso do Éden. A primeira coisa que acontece, irmão Fabrício, é a expulsão. Acontece a expulsão daquele lugar. Olha que um pastor fora da palavra, ele está fora do Éden. Ele está fora do Éden. E o que ele prega para você, você se torna maldito, porque ele não tem a palavra. E não tendo a palavra, ele não pode gerar um filho de Deus pela palavra que ele prega, porque é uma palavra falsa. A palavra que gera os filhos de Deus é a palavra de Deus, Cristo, que gera um filho de Deus. Se não tiver a palavra, pode ter certeza que você está ouvindo. Se você estiver ouvindo um pastor que não prega a palavra, é uma maldição para você. É uma maldição. E vai viver com fadiga. Pode labutar, pode correr para lá e para cá. Se não tiver a palavra, não adianta nada. Irmão Fabrício. Que quadro lamentável, né, esse do Jardim do Éden, né, quando eles deixaram de ouvir ao próprio Deus, né? Estavam ali protegidos pelo próprio Deus. O Senhor os tinha advertido. A bondade de Deus está nisso, né, pastor Gutenberg? E ele vem e adverte primeiro as pessoas. Aí está a bondade de Deus. Deus é tão bom, tão longânimo, que primeiro os advertiu, os chamou a atenção, dizendo: olha, Adão, Eva, não toques no fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, não coma dele. O advertiu, o chamou a atenção, mostrou o problema que teria, as consequências de transgredir a palavra de Deus. Eu tenho dó dos denominacionais que dizem que ali era uma fruta. Não era uma fruta, né? É o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eles falam uma fruta, não é uma fruta, é o fruto. Que a gente sabe o que é o pecado original. O pecado original é aquilo ali. A gente sabe que tem simbologia. Já pregamos sobre isso aqui nessas lives, né, pastor? Se os irmãos quiserem saber, é só ir aí no canal do irmão e baixar lá e tá lá sobre o fruto proibido. Você vai ficar sabendo o que é isso. Mas a denominação diz a fruta. E que fruta é? Uma maçã, uma pera, um damasco? Ô, pastor Gutenberg, se fosse maçã, como diz o profeta, né? Nós distribuiríamos caminhões de maçãs. Se maçã abrisse os olhos das pessoas para olharem e verem que estavam nus,
como estão a maioria aí no mundo, nas igrejas, nas nações, o profeta disse que passaria o caminhão de maçã entregando aos homens e às mulheres maçãs para elas saberem que estão nus e se vestirem. Mas não era uma maçã, não era nenhum fruto, uma fruta. Que quadro lamentável foi quando eles descobriram que tinham pecado, que tinham transgredido a palavra de Deus. Transgredido, e Deus, sendo justo, não poderia voltar atrás. Ele disse que, olha, no dia que comeres, nesse dia morrereis. E eles morreram mesmo. Eles não viveram um dia sequer na presença de Deus. Depois disso, você sabe, o homem nunca viveu um dia sequer na presença de Deus. O homem que mais viveu foi 969 anos, se eu não estou equivocado, foi Matusalém. Né? Um dia para Cristo é como 1000 anos para Deus. Aqui na Terra é como fosse 1000 anos para Deus. Então o homem nunca viveu um dia. O homem não viveu esse dia na presença de Deus. Então, porque Deus é a verdade. E tudo isso que está acontecendo no mundo, pastor, é porque Deus cumpre sua palavra. Olha o que está acontecendo. Olha no mundo, como é que a terra está maldita por causa do pecado. E Deus disse, olha, no dia que você comer, você vai morrer. E depois vem as consequências. A terra será maldita por causa de você. Você terá com filhos com dores. Lembrando que o senhor já disse aí, como é que, alguns perguntam, e como é que eles teriam filhos se não era através do sexo? Não é? Alguns podem perguntar isso, já perguntaram a mim, provavelmente eu tenha perguntado ao irmão também. E como é que teria filhos? Aí a gente aponta para Cristo. Como é que Cristo veio? Maria não teve relação sexual com José. Pela palavra falada do próprio Deus, Cristo veio a ser formado, gerado no ventre de Maria, sem participação nenhuma de Maria e nem de José, muito menos. Tanto o óvulo quanto a hemoglobina, né? A hemoglobina, foi Cristo que criou ali o sangue, a célula de sangue. Então, eles teriam que esperar. Espera, irmão, irmã. Deus cuidará de ti. Tenha coragem de ficar com a palavra. Eva, infelizmente, avançou o sinal e teve que agora sair fora do Jardim do Éden. É claro que ali tem um projeto desenrolando, porque Deus já tinha visto o cordeiro sendo morto antes da fundação do mundo. O diabo pensou que tinha colocado areia nos planos de Deus, e Deus não tinha agora perdido sua família, as coisas agora estão indo de água abaixo. Não, meu amigo, quando as coisas estão parecendo que o diabo está tomando o controle de tudo, é quando Deus é como ganha de virada. O diabo sai na frente, né, pastor? Vamos aqui, um exemplo muito, não quero ser sacrílico, né, que o profeta disse, mas o diabo sai ganhando, de gol, sabe, meteu 1, 2, 3, eita, perdeu. Aí o Senhor vai e vira o placar. E foi quando ele matou o cordeiro e disse, olha, se vistam com essas peles, com o sangue redimiu os seus pecados, perdoou os seus pecados, e agora, mas eles tiveram que sair da presença de Deus. Mas como eram filhos, o projeto estava se desenrolando, ele estava mostrando um quadro ali, que a igreja se perderia, mas haveria redenção para aqueles que são filhos de Deus, que são filhos. Os demais, infelizmente, por não crerem, por não quererem, porque a Bíblia diz, perdão só é perdão. O profeta pregou uma mensagem tão maravilhosa e disse assim, olha, perdão só é perdão quando se é aceito como perdão. E as pessoas querem viver uma vida de qualquer maneira e achar que está tudo bem, pastor. Querem viver no pecado em uma denominação que nada crê em Bíblia e achar que está tudo bem, meu irmão, não está bem, você não está vendo a condição aonde chegou a igreja dos nossos dias, numa completa, sabe, miséria espiritual, um afastamento, se tornaram apóstatas, deixaram o original para ficarem com uma cisterna rota, uma denominação que você vai olhar que eles estão ensinando, você vai olhar o credo deles, tudo contrário à palavra. Sabe, tudo, a maneira de crer, a maneira de se comportar, a maneira de se vestir, a maneira de lidar com filhos. Meu Deus, está tudo pervertido, meu irmão. Abra o teu olho, meu amigo que está nos ouvindo, pelo amor da tua própria alma. Não siga uma liderança caída. Pelo amor da tua própria alma, senão você vai fazer, se já que não fez aquilo que aconteceu com Adão e Eva. Mas eram filhos, e Deus tratou com eles. Né, pastor Gutenberg? Tem o título da propriedade, né? Assim,
Quando Adão caiu ali no Éden, Isso! que ele ia chamar, Adão ia chamar aqueles filhos de Deus à existência pela palavra, né? O pecado original jamais foi comer uma maçã, uma banana, uma uva, uma pera, ou seja lá o que for, nada disso. Nada disso. Então, nós não viríamos ao mundo pelo sexo, nós iríamos vir pela palavra, Falada. Assim como o Logos gerou Adão, a palavra ia gerar cada um de nós. Ia gerar cada um de nós. Só que Deus deu esse poder a Adão para chamar esses filhos de Deus à existência, para procriar, crescer, multiplicar e encher a terra. Isso. Mas ele acaba caindo no pecado. Então o último Adão vem justamente para isso. Então, o que é que Cristo faz? Vai nos regenerar, vai trazer um novo nascimento, fazer de nós uma nova criação. Então nós somos uma nova criação. A partir do novo nascimento, nós passamos a ser a nova criação de Deus pela palavra. Exatamente. Só que quando caiu ali, o diabo pensou, agora a raça humana é minha. Mas Deus disse, mas eu tenho o título da propriedade. Isso é mais ou menos assim. Você tem seu carro aí, você tem um documento dele, tudo certinho. O cara vem, rouba seu carro e leva. Mais à frente ele vai e diz, esse carro é meu. O carro é encontrado. Cai numa blitz lá. Peraí, cadê o documento? Aí o cara, não sei o que, não. Descobre que o carro é roubado. Vai atrás do verdadeiro dono. O dono chega e diz, eu tenho o título da propriedade. Que esse carro é meu. Está aqui o documento mostrando que ele é meu. O diabo disse, eu vou me apossar da raça humana agora, que ela é minha. Deus disse, mas eu tenho o título da propriedade para chamar cada filho de Deus à existência. É, isso aí. Para trazer cada filho meu à existência pela palavra. Então, o diabo agindo como um poceiro que quer se apossar daquilo que não é dele. O profeta chamou ele, às vezes, de grileiro. E essa palavra grileiro é assim, você tem um pedaço de terra ali, aí eu vou invadir sua terra, tomei, se apossei, fiz uma escritura constatando que aquela terra é minha há 30 anos atrás, só um exemplo. Peguei aquela escritura, coloquei um monte de grilo dentro de uma gaveta, coloquei a escritura lá, os grilos jogaram suas fezes, sua urina ali, o papel amarelo. Então, daí a palavra grileiro. O papel ficou amarelo, parecendo que era velho, e aí eu chego lá e apresento. Faz tempo que eu tenho essa terra aqui, essa terra não é dele não, mas era só um poceiro querendo se apossar. O que é que Satanás faz? Satanás, vamos supor assim, muitas pessoas vêm a Cristo com 40 anos, com 30 anos, outros com 15 anos, outros com 20 anos. Satanás se apossou dessas pessoas durante esse tempo, mas Deus chamou eles à existência. Isso. Então isso é um grileiro, um poceiro que quer se apossar daquilo que não é dele, porque nós somos propriedades exclusivas de Deus. Amém. Como Adão e Eva eram filhos, Deus tinha o meio de escape, o caminho provido para trazer de volta os seus filhos à redenção. Para levar de volta eles à condição original. Que a palavra redenção também quer dizer isso, levar de volta ao dono original, a condição que você era antes. Então, Satanás caiu por terra, está perdido. Agora, cada filho de Deus perdeu mais uma. Cada filho de Deus vai ser trazido à existência, vai ser resgatado. Não tem como não ser. Jesus disse, todos aqueles que o Pai me deu, virá a mim, nenhum se perderá. E é por isso que nós estamos pregando, por isso nós estamos ensinando, porque nós recebemos de graça, estamos doando de graça. Irmão Fabrício. Eu me lembrei que a denominação gera filhos, né? A denominação gera filhos, mas é um filho denominacional, conforme o profeta até mostrou isso, outro dia eu vi falando, explicando sobre isso, é assim, uma denominação gera conforme aquilo que ele crê, gera outro denominacional, gera outro incrédulo, gera outro, mas a palavra gera filhos de Deus, não é? A palavra não pode gerar um denominacional, não pode gerar um incrédulo, não pode gerar um filho bastardo. Fabrício. A palavra só... Oi. Certo. Meu som tá saindo? Não, é porque estava dando uma distorçãozinha, estava dando distorção, mas pode continuar agora, vá. Sim, eu ia só avisar, mas falar. pode continuar, tá bom. Tá ok. Voltou ao normal, voltou, vá, pode ir. Voltou? Uhum.
E é isso, então, os filhos, a palavra gera conforme está escrito. Então, o cristão só crê naquilo que está na palavra. Por isso que é impossível que um filho de Deus creia em outra coisa, senão isso, na palavra de Deus, porque essa palavra é ele é essa palavra, e não tem como desgarrar disso. Tipo uma herança, uma hereditariedade. Filho de Deus só crê naquilo que é de Deus, ele não pode crer naquilo. E João disse, né? São João 8, 47, 48, creio. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é, ouve qualquer coisa e diz amém. Ouve qualquer coisa e diz amém, que nem lagartixa. Amém. Não sabe nem o que está te ouvindo, não sabe nem o que está se passando. Se essas pessoas fossem filhos de Deus, nunca estariam em denominações, em ismo, nada disso. Porque uma vez, sendo filho de Deus, ele tem uma percepção profética que diz, isso está errado. Não é algo que ele aprendeu em escola teológica, não é algo que ele o ensinou, não. É que ele aprendeu de Deus e ouviu de Deus. E ele sabe que, tendo o Espírito Santo, que foi dado para nos guiar em toda a verdade, ele vai dizer, opa, aqui não, até aqui foi tudo bom, mas aqui dentro tem alguma coisa aqui que não está bem colocado. Porque é assim, a gente vai a um restaurante e ninguém quer comer alguma coisa que tenha uma barata dentro, que tenha um pedaço de barata, uma asa. Ninguém quer. Deus o livre, né, pastor? Porque ela chegar ali num restaurante, pois mais alinhado que seja, você não vai comer aquilo. Porque vai te ofender, a sua saúde vai ficar comprometida. Mas se tratando do natural, se tratando do espiritual, onde deveríamos ser muito mais cuidadosos, muito mais zelosos, porque está falando de vida eterna. Aí as pessoas estão se banqueteando, comendo do lixo, comendo coisa putrefada, podre, coisas que foram lá atrás, de uma era passada, de uma luz que era lá atrás, era muito boa. O Lutero pregou realmente coisas que eram para o dia dele, a justificação pela fé. Mas se denominaram, ficaram ali, morreram. Já aquela luz já não serve para os nossos dias mais. Não é, pastor Gutenberg? Verdade. Eles ficaram com a coisa e aí apodreceu aquilo, mas a semente continuou, a vida continuou, passou por ali. Mas aí eles comem de qualquer lugar, e aí dizem que estão sendo alimentados, e dão glórias a Deus, e louvam a Deus, e Deus está conosco, por causa dos pulos, por causa das línguas. Muitas coisas é meninice, muita coisa é só religiosidade sem espiritualidade. Mas é lamentável, mas eu sei que estou falando a filho de Deus, pastor. Nós estamos falando a filho de Deus, que estão enojados disso. Eu quero falar com você que está enojado disso, que está aí no banco dessa igreja, essa denominação aí, e que está dizendo, oh meu Deus do céu, que coisa horrível, que coisa feia, que coisa errada. O que você está fazendo aí, meu amigo? Para vir para a minha igreja, para a igreja do pastor Gutenberg? Não, para a palavra, pelo amor de Deus, para a palavra, para a Bíblia, ficar com a palavra, porque o teu pastor há muito tempo já abandonou as escrituras. Esse barco está furado, pastor Gutenberg. Esse barco denominacional e esses bandos de herege está num barco furado. E o fim dele não é vir para a margem, é ir para o abismo. Verdade, pura verdade. Deixa eu só apresentar aqui mais uma slides para confirmar aqui o que eu quero, só para mostrar o que é um homem na palavra. Amém. E um homem fora da palavra, o que ele causa. Aqui, só que para concluir essa parte aqui. Louvado seja Deus. Amém. Olha só. Você sabe que é assim. Eu fiz a comparação aqui de Adão no Éden e Adão fora do Éden. Então, essa é a comparação porque a Bíblia ela tem várias comparações. Né? Ela foi escrita em tipos, símbolos, parábolas e metáforas. Você pega um homem dentro da palavra, na ordem direta de Deus, obedecendo a Deus, esse homem é uma bênção, ele é um ungido de Deus, ele tem o poder de procriar, ele tem o domínio sobre o pecado e ele cuida da criação de Deus. Ou seja, a partir do momento que a palavra vai gerando outras vidas, a palavra, porque quem gera sempre é a palavra, vai gerando outros filhos de Deus,
Aquele homem que está ali como líder vai cuidando desta nova criação de Deus, dessa criação, destas nova criatura que Deus está gerando pela palavra. Então, é sempre assim. E era isso que Adão fazia lá no Éden. Agora, um homem fora da palavra, aí, maldita é a terra por tua causa, por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. As pessoas que estão ali, ao lado daquele homem, se tornam malditas por causa daquele homem que está fora da palavra. Aqui é o paralelo que eu estou fazendo para que as pessoas compreendam. Ele vai viver do suor, porque é assim, vai lutar, vai correr, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e vai ser tudo em vão. Vai ser o que acontece ali em Mateus, que diz, nós curamos, nós evangelizamos, nós tiramos pessoas do cigarro, da bebida, disso, daquilo. Jesus dirá assim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Nunca tive um relacionamento com vocês, porque o meu relacionamento é através da palavra. Fora da palavra eu não tenho relacionamento com ninguém. Então não teve nenhum relacionamento com eles. Então, esses homens vivem fadiga, vivem lutando, isso e aquilo, mas não conseguem nada para Deus. E as ervas daninhas destrói a sua lavoura, de jeito. Porque quando Adão caiu, a terra se tornou maldita. A terra não produzia ervas daninhas antes do pecado. Mas depois do pecado passou a produzir ervas daninhas. Então, o que vai acontecer? Esses locais estarão cheios de erva daninha, porque os verdadeiros filhos de Deus serão resgatados, serão tirados desses locais para a palavra. Eles vêm para a palavra. E as ervas daninhas vão ficar lá, preparadas para o fogo. Como você falou do Metusalém, nenhum homem depois do pecado conseguiu viver 1000 anos, porque um dia é como 1000 anos. Mas Deus vai nos dar esse dia, né, o milênio, 1000 anos, e nós vamos viver 1000 anos, porque Satanás estará acorrentado e o pecado não está na terra. E nós vamos viver 1000 anos na terra, usufruindo daquilo que nós não podemos usufruir. Você tem uma cachoeira linda ali, mas o diabo leva para lá cigarro, bebida, mulher nua, tudo que não presta. Você não pode mais usufruir. Você tem tantas belezas naturais, você não pode usufruir porque contaminou. É como aquela música que diz, tá dominado, tá tudo dominado. Certo? E demônios. Aí, isso, dominou, leva tudo que não presta para ali. Então os filhos de Deus, eles estão privados destas coisas. Às vezes a gente pode ir para um local assim, uma serra, um local mais solitário. Liberdade, onde tem mais liberdade. Mas usufruir daquelas coisas bonitas e belas que estão aqui na terra, não tem mais como. Pega uma praia, bota uma praia de naturista, de pessoas nuas lá. Pois é, eu ia dizer isso. Então, aquilo foi criado para quem? Para nós usufruir. Mas como o pecado entrou no mundo, Satanás contaminou. E nós não podemos, mas Deus disse, espera meus filhos, que eu vou dar 1000 anos para vocês de paz, sem pecado na terra, e vocês vão usufruir de tudo isso, e estaremos no corpo glorioso para poder usufruir de todas estas coisas. Irmão Fabrício. Quadro, né, pastor? Esse quadro da restauração, né? De todas as coisas. Uma vez estávamos tão abençoados. Não teríamos que sofrer uma dor. Uma dor de cabeça, uma dor de dente, um cansaço, um cabelo branco, uma barba branca, que a minha aqui já está ficando branca. Isso é sinal que a gente já está ficando velho. Sinal de que se Deus demorar alguns dias aí, teremos que partir. Mas quem é filho de Deus, eu estava dizendo isso lá na praça outro dia, na feira, lá na frente ali. Uma certeza, isso todo mundo sabe, todo mundo é ciente disso, que uma coisa que temos que enfrentar é a morte. Todo ser humano tem que enfrentar a morte. Principalmente todo ser humano, todos. Se o cristão Jesus Cristo demorar, teremos que enfrentar. É só uma passagem, é só alguma coisa que nos leva para mais próximo de Deus, mas o ser humano não foi feito para morrer, né, pastor Gutenberg? Você sabia disso, que Adão não foi criado para morrer. Deus não criou nada para morrer, era para ter tudo eterno, viver eternamente. Deus criou a perfeição, Deus criou vida, Deus não criou a morte. O diabo veio e perverteu a vida, então ocorreu da morte. O diabo é o pervertedor, Deus não criou nada disso, meu irmão.
está vendo aí a mentira, as tragédias, porque as pessoas se escandalizam, eu ia dizendo isso, né? Ah, porque caiu um avião e matou tanta gente. Ah, porque tanta catástrofe. Ah, porque um maremoto ali. Ah, porque um terremoto matou milhões. Sabe por que é isso? É porque o homem descreu da palavra de Deus. E o homem, descrendo, Deus simplesmente disse, olha, com isso aí está aí. Está aí porque se separaram da palavra, mas não é a vontade de Deus. Foi o próprio homem que fez com que isso acontecesse. Perverteu a paz e veio a guerra. Perverteu a vida, então veio a morte. Perverteu um casamento, um leito sem mácula, então veio o adultério. Perverteu a criação, os pais se tornaram delinquentes, então veio o bonde de delinquentes. Deus nunca criou nenhuma tragédia, Deus não é culpado disso. O culpado são os seres humanos, somos nós, que deveríamos ficar com a palavra, para que então as bênçãos viessem. Mas, como estamos no mundo, então sofre todo mundo, eu sei. O bem vem para todos, para o mal e para o bom. Também os males vêm para todos. Mas chegará um dia, como diz Malaquias capítulo 4, que Deus fará diferença entre aqueles que servem a Deus e quem não serve a Deus. Chegará o dia em que haverá essa diferenciação de quem serviu a Deus e de quem nunca quis nada com Deus. Mas até lá, meu irmão, Deus está te chamando para... Porque ainda há misericórdia, porque ainda há sangue no propiciatório para você e para mim. Porque nós queremos servir a Deus. Agora, para aqueles que não quiserem, acharem muito bom esse mundo, tem o quê? Muitas vezes eu digo, tem o que de bom nesse mundo, pastor Gutenberg? Que atrai tanto as pessoas. O que é que tem? É bonito uma mulher se despir, mostrar o sexo, mostrar as nádegas para os outros homens, que não é o homem, o marido dela? É bonito aquilo? Aquilo é bonito, aquilo é fétido diante de Deus. Um homem musculoso ali, daqui a pouco cheio de hormônio, aquilo vira câncer. Aquilo, sabe, o ser humano está com a vaidade. Agora que a vaidade aumentou, são nas academias, e puxa peso, e puxa perna, e puxa não sei o quê, e aí fica tudo marombado. E eu acho engraçado os crentes nisso. Você já viu um bando de jovens aí, tudo marombado? Eu disse, eita menino, a moda entrou, hein? Mas rapaz, não custou tanto não, hein? Logo a moda e a questão, também, você quer estar ali, deu uma carreira ali, tudo bem, uma caminhada, isso é bom para a saúde. Paulo falou, isso não tem tanto de, assim, que vai te levar, mas o exercício físico para pouco aproveita, disse Paulo. É o que Paulo falou, claro, mas é muito saúde. Mas ninguém quer jejuar, né, pastor Gutenberg? Nós queremos comer muito e ficar magrinho, mas não tem jeito. É melhor, sabe, se a gente jejuasse mais, a gente comesse menos, a barrigona não era tão grande. Eu vejo aí os jovens, e aí veste uma camiseta e mostra o músculo. E é crente, na mensagem. Que mensagem? A do profeta não é. William Branham nunca ensinou isso. Ah, mas a modernidade, meu irmão... Sabe, se nós vivêssemos uma vida mais ativa, uma vida mais, sabe, de andar menos de moto, de carro, nós teríamos um físico aí, ó, de boa, mas ninguém quer mais andar a pé. Eu sei, a modernidade chegou, tudo isso é a civilização caimita. Se lembra quando nós estávamos pregando na outra vez, né? A civilização caimita trouxe tudo aí, trouxe tudo isso aí para a sociedade, e a comida... adulterada, e os frangos de granja, e a carne cheia de contaminação de frango, de carne de cama de frango, e aí tudo isso fruto daquela sociedade caimita, que eles tornaram entrado no agronegócio, e aí, meu amigo, para poder produzir o tanto que tem necessidade para esse povo comer, e aí eles tomam injeção no frango, tomam injeção na carne, tomam agrotóxico, tomam tudo isso para, é o espírito da era, pastor Gutenberg. O senhor sabe qual é? É a aquisição. A aquisição, que é o espírito que é a aquisição. Vai ter que produzir muito, porque o povo... Saúde. O povo estão comendo, tem que comer. Tem que comer muito para poder... Senão, a China mesmo tem que todo dia levar do Brasil... Se eu equivocado, tem que levar 5 navios cheios de soja para alimentar 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. E essa soja tem que reproduzir, essa soja vai toda contaminada, mas tem que comer, e as doenças? E eles estão preocupados com doenças?
Um refrigerante 2,5 litros assim, o povo bebe, ou coisa boa, acha que está tendo saúde ali. E os médicos dizendo, não, isso é o mal mas ninguém tem, mas aí a sociedade caimita. É a estrutura da sociedade que no fim gera morte. Tudo isso vem lá do Éden, é o tipo, é o lar da sombra que é o real. Os filhos de Deus, até a mensagem de Deus nos ensina a se alimentar, a se cuidar da saúde. Aí muita gente, Deus me cura, ora por mim, irmão. Sim, amém, você crê, irmão? Amém, esteja curado em nome de Jesus Cristo. Mas se afasta do refrigerante, se afasta dessas massas refinadas. Tudo isso é a mensagem que ensina, é tudo isso aqui o senhor aprende, irmão, irmã, com a mensagem de Deus. Nós não estamos aqui, né, falando de um evangelho denominacional aí, não sofras mais. Deus vai te dar um carro. Pastor, se nós estivéssemos prometendo aqui carro novo e casa nova para o povo, digo o senhor estava milionário já, E eu... Milionário, a gente estava com milhões de seguidores aí. Milhões. Seguidores. Vamos fazer uma campanha para arrecadar. E eu quero aqui na igreja quem tem R$1.000. 100 pessoas com R$1.000. Aí, baixando, daqui a pouco o povo deu, foi tudo. Mas a gente está pregando a verdade. E nós não queremos o teu dinheiro, não. Nós não queremos o dinheiro do povo, não. Eu quero a sua alma na presença de Deus. É isso que nós queremos. O nosso interesse é esse. A tua alma na presença de Deus. Não, isso aí eu não quero. Tá bom. O Filho de Deus vai ouvir. Vai ou não vai, pastor Gutenberg? Vai ouvir a verdade, vai se preparar e vai no arrebatamento. O resto, tudo entulho. Vai virar entulho. O resto vai virar tudo entulho. É a vontade de Deus? De maneira nenhuma. É a vontade do homem, é a escolha pessoal de cada um. Eu perguntei outro dia, aonde você... Uma banda fez essa pergunta, onde você passará a sua eternidade? Na presença de Deus? Ou ao lado do diabo? No lago de fogo? Preparado para os anjos, para o diabo e os seus anjos, e seus seguidores, para ser aniquilado? É a sua escolha, meu irmão. Tem que ter Nós estamos aqui briscando tua consciência, para dizer depois, você não disse isso a mim? Estamos dizendo... Saia desse mundo pecaminoso, dessas denominações religiosas e venha para a palavra. Ligue para nós. Se nós vamos te batizar em nome de Jesus Cristo, ainda, se não for hoje de noite, mas essa semana mesmo, né, pastor? Mas cadê a coragem? Irmão, prega tão bonito. Pastor Gutenberg é um homem tão sábio. Amém, louvado seja Deus. E por que você não aceitou a mensagem que ele prega? Por que você não aceitou? Não, porque eu estou na minha igreja e minha igreja não ensina assim. Frouxo. Cabra frouxo, homem de Deus tem coragem, e mulher de Deus também, para ficar com a verdade. Pode continuar, Amém. Pastor. Amém. Simpatizantes não entra no céu, né? É simpatizar com a mensagem, gostou, e aquele camarada prega bem. Simpatizar não quer dizer nada. Tem que aceitar, tem que receber, e tem que ficar com esta palavra. Perseverar. Continuar nela. Então eu creio que por hoje é o bastante. Tá bom. A mensagem que nós trouxemos hoje é o bastante. A gente só quer deixar aqui o seguinte, que se seu pastor obedece a palavra, ele é um Adão dentro do Éden. Se seu pastor não obedece a palavra, ele é um Adão fora do Éden. Aí é complicado. Maldita é a terra por tua causa. Você será maldito por causa daquele homem, do ensinamento daquele homem. Então, o que nós trouxemos aqui para você foi o quê? Respeitamos as pessoas, sim. Não respeitamos ideias e doutrinas falsas. Se o rato entendesse a questão daquele queijo de graça para ele ali na ratoeira, se ele entendesse o que tem para ele ali, ele nunca iria atrás daquele queijo. Verdade. Mas tá ali o queijinho grátis. Opa, queijo. Então ele vai. Morte. Mas ali está a morte dele. Então, por ele não entender, não compreender o que tem por trás daquilo, ele vai à morte. Se você não ficar com a verdade, com a palavra de Deus, o que resta para você é morte. Nós não temos outra coisa a dizer para você. É morte. Mesmo que algum pastor venha te atrair com promessas bonitas, com isto e aquilo, mas se estiver fora da palavra, é morte. Está perdido. Na certa, está perdido. Então é isto. Que Deus abençoe grandemente a todos, mais uma vez, que estiveram conosco, e aqueles que vão assistir
pelo YouTube. Foi um prazer estar de volta com vocês nesta 23ª live. E se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos de volta na próxima quinta-feira. Amém. Deus vos abençoe. Irmão Fabrício, faz as considerações e ora pelo povo. Amém. Agora vamos que o povo não vá tomar Coca-Cola e pedir a Deus para curar seus ossos, porque é que ele vai acabar com seus ossos. Pois é. Então, o mal desta era, irmão Fabrício, como você falou e frisou bem, é a desobediência. Porque eu sei se uma desgraça daquela, um copo daquilo, tira o cálcio dos meus ossos, então para que eu tomar uma garrafa toda, né? Para que tomar uma garrafa toda? Se quer tomar, toma um pouquinho, né? Mas é tão viciante, né, pastor? É tão viciante que ninguém fica num copinho. Justamente. Aquilo, sabe, o diabo é muito sagaz. Ele fez a coisa tão viciante, tão gostosinha, que você não toma um litro só, não. Tem gente que viciou tanto que eu conheço, que eu trabalho em restaurante, e como pelos restaurantes por aí, nas cidades vizinhas. Camarada só almoça se trouxer 2,5 litros. Eita. Aí um dia disse, eita, Fabrício vai querer, não, só faz não bebo não. Não, faz porque eu não quero. Não, é porque não quer gastar o dinheiro. Não, porque além de eu gastar o dinheiro, ainda vou gastar a minha saúde. Eu já tô ficando velho, você quer me matar com isso? Eu não vou quero, porque eu sei que todo mundo vai morrer. Aí os fumantes dizem, mas você vai morrer também. Vou morrer, se Deus permitir, vou morrer, vou para a glória, pela graça do Senhor. Mas não quero morrer doente em cima de um hospital com câncer ali, não. Porque o final de quem vai morrer fumando é com câncer, gemendo numa cama de um hospital. Morrer todo mundo vai, porque vai chegar a hora, mas morrer naquela condição, pastor, com câncer, sendo sabe, injetado, é triste. Só quem não sabe, só quem sabe é quem já passou, né? De ver um parente, um alcoólatra morrer, sabe? Assim, outro dia eu vi um alcoólatra morrendo, ele atormentado por demônios. Olha, foi logo quando eu citei a mensagem. Esse rapaz não durou muito, não. E eu dizia pra ele zombava muito do evangelho, sabe? Essa pessoa, ele zombava de mim no começo, então eu vou encerrar. E então eu vi ele morrendo, atormentado por demônios. E foi pro hospital, saindo água dos rins, e morreu, e sabia que aquilo ia matar ele, aquela cachaça. Sabia que ia morrer, mas estava tão aprisionado por aqueles espíritos que não teve forças. Mas mesmo advertido, oxalá que essas pessoas que estão nos ouvindo, traga isso para o espiritual. A gente está morrendo, comendo no lixo, comendo coisa radioativa, câncer espiritual, denominacionalismo, ideias erradas, que é câncer, mas mesmo assim vai avisado. Vai morrendo, mas vai avisado. Então, meu irmão, obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade que temos de falar da Tua palavra, Senhor, meu Deus. Há mais alguém, Pai. Senhor, talvez nós nunca poderíamos chegar às pessoas que estamos falando fisicamente, com o meio de transporte físico, mas estamos aqui, Senhor, através desse meio de comunicação digital, que é o Senhor quem criou tudo isso. O diabo tem usado para o mal, mas estamos aqui, Senhor, para usar para o bem, para a Tua glória, para o conhecimento da Tua palavra. Portanto, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe esse trabalho, que o Senhor abençoe a programação, a inspiração do pastor Gutenberg, que idealizou isso, inspirado pelo Teu Espírito Santo, de levar a Tua palavra. Deus maravilhoso, ajuda cada um dos nossos ouvintes, aquele que está enfermo seja curado, aquele que está oprimido que seja liberto, aquele que está encarcerado em uma denominação, em um paganismo, no paganismo seja liberto nesta hora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Abençoe a cada um de nós, a família de cada um de nós, os lares, a saúde, o financeiro, por que não? Porque queremos melhorar financeiramente para abençoar a Tua obra, Senhor, e que Teu nome seja propagado poderosamente. Lembrando que o Senhor não precisa disso, mas isso faz parte, meu Deus, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu irmão, pastor Gutenberg. Deus te abençoe, continue te abençoando, meu irmão, forças aí. E nós estamos aqui juntos para estarmos sempre na palavra de Deus. Amém. A todos que estiveram conosco, Deus abençoe grandemente, uma boa noite a todos. Eu fico aqui na movimentação aqui dos slides, não dá para postar um comentário, mas depois a gente responde todos os comentários de todos, tá bom? Amém. Deus abençoe grandemente e até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Shalom. Amém.
Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.